Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, no primeiro dia do mês, nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Você sabe que antigamente, lá muito antigamente, nos primórdios da humanidade, não se existia uma medida de comprimento. Os primitivos, eles não precisavam, porque eles eram nômades. Sabe o que é nômade? Pessoas que não têm um lugar fixo para morar. Então eles ficavam se mudando, né, de lugares porque eles precisavam caçar. Então para eles, o que era importante era o maior e o menor. Não tinha uma necessidade de uma unidade de medida, né, de medir alguma coisa. Mas quando eles passaram é, a estabelecer um lugar fixo, eles precisavam plantar, precisavam das suas terras, né? E aí eles começaram a sentir necessidade de medidas. O que eles usavam para medir, né? Eles usavam o próprio corpo. Foi onde surgiu a polegada, onde surgiu medir em palmos, pés, né? Os passos, as jargas, braça, que é o braço aberto, né? Só que o que acontecia? Uma pessoa não era igual a outra, né? Nós temos tamanhos diferentes, palmas da mão diferente, tamanho de pés diferentes. Então, aquilo que eu fazia uma medida, o meu vizinho poderia não ter a mesma estatura que eu, então acabava que a medida dele era diferente. Então, surgiu uma necessidade de ter uma unidade de medida padrão. E aí eles usavam o que eles tinham? Pedras. Então eles começaram pegar pedras, né? E lá eles tinham 1 metro cúbico, né? Eles tiravam a medida de um padrão e fazia o cúbico, né? Só que para medir grandes coisas, o cúbico só não era o suficiente. Então, eles começaram de um povo para o outro, os egípcios, os mesopotâmios, quer dizer, de uma civilização para outra, eles começaram a criar novas unidades de medidas, novas formas de medidas. Inclusive, eles utilizavam cordas, e aí cada espaço, entre um espaço ou outro, eles faziam um nó. Então, entre um nó e o outro, tinha que ter a mesma medida padrão. Então, eles acabavam medindo 1 nó, 2 nós, 3 nós, né? Vocês já ouviram falar das medidas, né? Até que surgiu ali a ideia da trena, que é essa que nós utilizamos hoje, tá? Aquela medida de corda e divididas, separadas por nós, surgiu a ideia da trena, né? E aí a gente algumas medidas, ó. E a gente normalmente faz pelo metro, né? 1 metro, 2 metros, meio metro. Então nós temos aqui a trena, que é uma unidade de medida que nós utilizamos hoje, normalmente em construção, para medir grandes coisas em casa, né? Nós temos a fita métrica, que normalmente costureira usa, né, para poder medir parte do nosso corpo para confeccionar uma roupa. Nós temos a régua que nós utilizamos em sala de aula, né, como material escolar. E tem outras unidades de medidas, né, utilizadas também em construção, medidas para medir ruas, né, grandes coisas assim. E hoje nós vamos ver sobre isso de comprimento, tá? Vamos entender um pouquinho mais. Temos lá o texto que a tia preparou para vocês. Eu quero que vocês leiam com atenção, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho com vocês, tá? Mas eu quero que vocês leiam em casa, tá? Vai fazer atividade, vai realizar atividade, teve dúvida, esqueceu, volta lá no conteúdo. Se precisar, assista ao vídeo novamente para entender um pouquinho mais sobre essa medida, né? Que é a medida de comprimento, como, né, ela surgiu, por que ela surgiu e tudo, como medidas de tempo que a gente já falou,
tudo veio de uma necessidade nossa, né? De fazer as coisas certas. Então, o metro, ele tem 100 centímetros, tá? Eu marquei aqui, ó, 100 centímetros. Eu tô na câmera frontal, por isso que tá ao contrário, mas 100 centímetros, tá? Logo, meio metro é 50 centímetros, porque é a metade, né? A metade de 100, 50. Então, meio metro, 50 centímetros. E cada metro, ele é dividido em 100 pedaços do mesmo tamanho, tá? Que nós chamamos de centímetro, tá? Então, olha. Então, aqui, ó, é 1 centímetro, outro centímetro. Então, cada pedacinho disso aqui é 1 centímetro. 1 metro tem 100 pedaços, tá? 100 centímetros, ok? E cada centímetro, olha, tá vendo que tem um monte de risquinho aqui, ó? Cada centímetro desse tem 10 milímetros, tá bom? Então, cada centímetro tem 10, cada risquinho disso aqui é 1 milímetro. Cada centímetro aqui tem 10 milímetros. Eu tenho 5 aqui, aí tem um risco no meio para marcar a metade e mais 5, tá? Aqui, ó. A mesma coisa da nossa régua escolar, tá? É a mesma coisinha, tá bom? Então, eu tenho aqui, a minha régua, ela tem 30 centímetros, toda régua escolar, ela tem 30 centímetros, tá? E ela é dividida por centímetros, aqui, ó. E cada centímetro tem os seus milímetros, tem 10 milímetros, tá bom? Então, vamos lá. Aí, nós temos aqui embaixo, ó, a tia colocou aqui para vocês entenderem. Quando dividimos o metro em 10 pedaços do mesmo tamanho, encontramos decímetros, tá? Então, 1 metro tem 10 decímetros. 1 decímetro tem 10 centímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. E 1 quilômetro tem 1000 metros, tá? E aqui, entre parênteses, estão como vocês representam, que daí vocês não precisam escrever lá 1 quilômetro, coloca 1 km, tá? Então, cada unidade daqui, nós temos uma representação em forma de letra. O metro é o M, o centímetro é o cm, o quilômetro é o km, o decímetro é o dm e assim vai. Então, eu coloquei ali os principais, tá? O que a gente mais usa para vocês conhecerem, tá? E saberem. Aí nós temos o metro, que é a unidade fundamental, e temos os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos, nós temos o metro, os múltiplos são maiores do que o metro, e os submúltiplos são os menores do que o metro. Então, tem a tabelinha ali também para vocês conhecerem e pesquisar quando precisar, ok? Vamos para as atividades. Atividades. Observe as réguas. Em uma estão indicados os centímetros, na outra os milímetros. O que eu falei para vocês, eu colocar aqui o contrário, que eu acho que fica, se eu colocar o contrário aqui, fica certo assim, né? Lá. Acredito que sim. Então, ó, de 0 a 1 aqui, 1 centímetro. Mas, dentro desses centímetros, nós temos os milímetros, tá? Então, lá. Então, numa régua tá marcando os centímetros, na outra está marcando os milímetros. Quantos milímetros corresponde a 10 centímetros? Vocês vão contar os milímetros, que são aqueles risquinhos pequenininhos dentro dos centímetros, tá? Então, quantos milímetros correspondem a 10 centímetros? Lembre-se que cada centímetro, cada 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, façam um cálculo aí. As medidas do desenho estão reduzidas. Qual é o comprimento indicado pela régua em centímetros e em milímetros? Então, nós temos o alfinete, o lápis, borracha e o pincel. Aí, nós temos uma régua embaixo. A régua está marcando
o tamanho de cada um desses objetos. E vocês vão dizer para mim qual é o tamanho, tá? De cada objeto, através dessa régua aí. Além da régua, há outros instrumentos usados para medir comprimentos. Pesquise para descobrir que que instrumentos são esses. Nós já falamos aqui, tá? A tia mostrou alguns, existem outros. Então, pesquisem, coloque para mim o máximo que vocês puderem. Isso vai mostrar que vocês pesquisaram, foram atrás para saber, tá? É muito importante, porque cada vez que a gente faz uma pesquisa sobre qualquer coisa, a gente aprende coisas novas, tá? Às vezes a gente não aprende só aquilo, o objeto da nossa pesquisa, mas acabamos por descobrir coisas que a gente nem imaginava saber. É muito legal, tá? Responda. O que usamos para medir o comprimento? Vocês vão colocar. O que nós usamos para medir o comprimento? Qual é a unidade de medida ali, tá? Quantos centímetros tem 1 metro? Lembra que 1 metro, eu marquei e mostrei aqui para vocês. Quantos centímetros? Eu falei. Volta lá no início do vídeo que vocês vão saber. Quantos centímetros tem meio metro? Falei também. Volta lá que vocês vão saber. 4. 1,5 metro tem quantos centímetros? Então, vocês vão pegar lá a medida de 1 metro, pegar a medida de meio metro e vão saber 1,5 metro tem quantos centímetros? Ah, tá super fácil, gostoso de fazer, gente. 5. Meça sua altura e anote em centímetros, tá? Eu quero que vocês meçam a altura, esse é o termo correto de se dizer, tá? Meçam, vai lá, ó, fica lá na parede, pede para alguém colocar a mãozinha assim, ó, vocês com pezinho reto, coluninha reta, não estica muito não, e não fica com a perna levantada. Coloca o calcanhar bem encostadinho na parede, sem levantar o calcanhar. Alguém vem, ó, e marca assim, ó, com lápis. E aí pega uma fita métrica, alguma medida de comprimento que vocês têm aí, e marca lá na parede. E aí eu quero saber em centímetros, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo, tá? Isso aí é um tema que a gente vai levar para a vida inteira. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer, mesmo inconscientemente, a gente está medindo, né? Então tá. E brinca em casa, mede o papai, a mamãe, a vovó, tio, quem tá aí com vocês, o irmão, o primo, tá? Mede, sai medindo. Eu, por exemplo, eu tenho uma mania de medir meu filho de cada 3 meses para saber o quanto ele cresceu. A última vez que eu medi ele tava com 1,29 m. Ele é uma criança de 5 anos. Aqui, ó, vem cá, vou mostrar o tamanhozão. Vem cá, filho, vou mostrar aqui. Olha lá, olha o tamanhozão. 1,29 m. Aqui, daqui a pouco tá maior que eu, já tá quase, né? Eu tenho 1,64 m. Não vai demorar muito. Então, um beijo grande. E tô aguardando a resposta de vocês. Tchau, tchau!